Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui números da mais nova pesquisa para a presidência da República, e são muitos números para primeiro turno, segundo turno, rejeição, potencial de voto, se o Lula deve tentar a reeleição ou se ele deve apoiar um outro nome, se o Bolsonaro deve insistir na candidatura ou se deve apoiar um outro nome. Então são muitos números, eu quero trazer aqui algumas reflexões também, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Dedãozinho pra cima, joinha, like. Não gostou? Dislike, joinha pra baixo, dedãozinho pra baixo. E bora espalhar o vídeo, trazer mais pessoas pra cá. Nós estamos quase alcançando 396 mil inscritos. E claro, a sua opinião é sempre muito importante. Pessoal, vamos começar aqui trazendo os dados da pesquisa Quest, que ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. E tem uma margem de erro de 2 pontinhos para mais ou para menos. E como o Bolsonaro foi condenado no dia 11 de setembro, essa pesquisa foi feita no dia seguinte e já pega o impacto dessa notícia. A gente vai perceber aqui que o Bolsonaro vai cair em praticamente todos os cenários, meio que muita gente jogou toalha e agora não, realmente ele não vai estar nas eleições. Ele já estava inelegível, ele não poderia disputar mesmo que não fosse condenado. Mas agora a notícia dá uma proporção e o pessoal meio que desanima e tal. Vamos trazer aqui então a pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não pergunta o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser. Quem lidera é o Lula, com 18%. Ele tinha 16 em agosto, então o Lula cresceu 2 pontinhos. O Bolsonaro tinha 9, caiu para 6, caiu 3. O Tarcísio tinha 1, foi para 2, então ele ganhou 1. O Ciro manteve o 1. Outros nomes somados 1%, branco nulo não vai votar 4 e 68 de indecisos. É muita gente indecisa, pessoal. Já no cenário estimulado, que é com os nomes, vamos trazer aqui o primeiro. Lula lidera com 32, em segundo vem um Bolsonaro com 24, em terceiro Ciro Gomes com 11. Ratinho Júnior, governador do Paraná, vem em quarto com 8. Aqui ele e o Ciro estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, porém com o Ciro numericamente à frente com 11. Romeu Zema, governador de Minas, com 5. Caiado, governador de Goiás, com 4. Indecisos, 5. E branco nulo não vai votar, 11%. No cenário sem o Bolsonaro e com a Michelle, o Lula muda muito pouco, vai para 33. A Michelle, bem menos que o Bolsonaro, que tinha 24, a Michelle marca 18. O Ciro tem 13, melhor do que no cenário anterior. Ratinho Júnior mantém os 8, Romeu Zema fica com 6, Caiado 5, indeciso 5, branco nulo não vai votar 12. Então nesse cenário o Ciro está isolado em terceiro lugar, 5 pontinhos só atrás da Michelle, hein? No outro cenário tiraram a Michelle e colocaram o Tarcísio, governador de São Paulo, e vejam só, Lula lidera com 35. Tarcísio vem em segundo com 17, porém o Ciro está empatado com o Tarcísio em segundo. Está com 13. Então, no limite da margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Nesse cenário, tiraram o Ratinho Júnior. E aí o Romeu Zema vai para 5, o Caiado 6, Então, o Zema 5, Caiado 6, indeciso 6 e branco nulo não vai votar 18. Então, sem Ratinho Júnior, o número de indeciso de branco nulo aumenta bastante, hein? No outro cenário, aí colocaram o Eduardo Bolsonaro no lugar do Tarcísio. E aí quem lidera é o Lula com 32. Vejam que ele não muda muito, hein? É 32, 33, 35, é 32 de novo. Eduardo Bolsonaro e o Ciro estão empatados numericamente, 14 cada um. Ratinho Júnior vem em terceiro com 10, vem em quarto com 10. Romeu Zema com 6, Caiado 5, indeciso 6, branco nulo não vai votar 13. No outro cenário, tiraram o Ciro. Aí aqui o Lula cresce 8 pontos em relação ao levantamento anterior. E colocaram Tarcísio junto com o Eduardo, mas aí também tiraram, vixe Maria, tiraram Ratinho, tiraram Zema, tiraram Caiado. Aí ficou só Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. O Lula 40, o Bolsonaro, aliás, não tá aqui, né? O Tarcísio 20, o Eduardo 16. Então vejam só, que nós temos 5 de indecisos, branco nulo 19, então uma situação realmente complicada aí. O Lula nesse cenário que está o melhor, aí eu até pensei, não, tá só o Ciro aqui, mas é que outros saíram também.
E aí pode ter o eleitor ali que gosta do Ratinho, mas que vai pro Tarcísio, vai pro Eduardo, mas às vezes vai um pontinho daqui pro Lula. Então não dá para dizer que os 8% que o Lula cresceu são eleitores do Ciro. Nunca dá para fazer essa afirmação, porque tem eleitores aí bem confusos na hora de escolher o seu candidato. O Lula, 40 no outro cenário aqui agora. Aí colocaram o Tarcísio de volta. Aliás, tiraram o Tarcísio e colocaram o Ratinho de volta. O Lula, 40. O Eduardo, 21. E o Ratinho, 16. Então, voltando aqui antes. Com o Tarcísio fica em segundo, o Eduardo em terceiro. Mas quando você tira o Tarcísio para um Ratinho, aí o Eduardo vai para segundo lugar. O mesmo acontece quando é o Zema. Lula 42, Eduardo 21, Zema 13. E quando é o Caiado, Lula 43, Eduardo 21, Caiado 12. Então, pro Eduardo aqui a situação é só realmente com o Tarcísio que ele fica pior. Mas quando tá fora o Tarcísio, Eduardo acaba ficando em segundo lugar no cenário só com 3 nomes. E em segundo turno aqui que tá a surpresa para muitos, hein? Lula contra Ciro. Lula 40, Ciro 33. O Lula tem uma vantagem de 7 pontos. Porém, o candidato mais competitivo contra o Lula num eventual segundo turno é Ciro Gomes. Vejam só. Vou trazer aqui os números dos outros. A distância do Lula para os outros é maior do que a distância do Lula para o Ciro. E aqui nós temos 3% de indeciso e 24% de branco no Lula vai votar. A reflexão que eu faço aqui me parece que não é difícil você concordar comigo. Independente do que você acha do Lula, do Ciro, do Bolsonaro, é o seguinte. Imaginemos um cenário, Ciro contra Lula. O eleitor bolsonarista ou radical hoje, o que ele diz que vai votar? Ninguém. Nem sai de casa, branco, nulo, não voto. Só que, quando a coisa, se acontecesse isso, alguém acha mesmo que o eleitor bolsonarista mais radical ia ficar em casa e às vezes ajudar o Lula com isso? Então eu acho que ele ia votar no Ciro, mesmo a contragosto, vai lá e fala, não, para derrotar o PT eu voto em qualquer um, vai lá e votaria no Ciro. Então eu acho que no eventual segundo turno, o Ciro seria o candidato de fato mais competitivo contra o Lula. Se vai ganhar ou não é uma outra história, mas eu acho que o Ciro teria condições sim de ser o candidato mais forte contra o Lula nesse segundo turno, por conta de ter eleitor que gosta dele, que é de esquerda, que é de centro-esquerda, que é de centro, e esse direita radical vai nele a contragosto, mas vai só para derrotar o PT. Contra o Tarcísio, Lula 43 contra 35, então uma vantagem de 8, para o Ciro era 7. Contra o Ratinho Júnior, Lula 44, Ratinho Júnior 32, vantagem de 12. Lula contra Bolsonaro, 47-34, uma vantagem de 13. E detalhe, pessoal, em maio, Lula e Bolsonaro estavam empatados. De lá para cá, também por conta dessa burrice do Eduardo Bolsonaro, além de burrice, é um crime, né? O que o Eduardo faz nos Estados Unidos é um crime contra nosso país. De lá para cá, era um empate, agora o Lula abriu 13 pontos de vantagem sobre o ex-presidente que caiu e o Lula cresceu. Lula contra Romeu Zema, 45-32, uma vantagem de 13 pontos. Lula contra Michele, 47-32, uma vantagem de 15. Em maio, essa vantagem para o Lula era de 4. Foi para 15. Reflexo também aí, né, de tudo isso que está acontecendo aí no bolsonarismo. Lula contra Caiado, 46-31, uma vantagem também de 15 pontos. E Lula contra Eduardo Bolsonaro aqui, que a humilhação é grande, em 47 para o Lula contra 29 do Eduardo. Uma vantagem de 18 pontos para o atual presidente. Essa vantagem ela chegou a ficar aqui na mínima de 10. Então agora está aí 18, que mostra, né, tudo que o Eduardo está fazendo lá fora só prejudica, claro, o nosso país, mas também a família Bolsonaro. E Lula contra Eduardo Leite, 45-26, uma vantagem de 19 pontos. Então, repito, o candidato mais competitivo, não segundo a minha opinião, mas segundo os dados, é o Ciro contra o Lula. Agora, sobre rejeição, o candidato mais rejeitado é o Eduardo Bolsonaro. 68 não votaria nele de jeito nenhum. Depois vem o Bolsonaro com 64. Depois vem a Michele Bolsonaro com 61. Aí depois vem Ciro Gomes com 60 de rejeição. E depois vem o Lula com 52. O Tarcísio tem a rejeição de 40. Os outros aqui, Ratinho Júnior 39, Caiado 32, Zema 33, mas são candidatos também pouco conhecidos. Quando você é pouco conhecido, você tem uma chance menor de ser
de ter a rejeição alta e também de ter um potencial de votos mais alto. O potencial de votos maior aqui é o do Tarcísio, aliás, vamos pegar aqui, não, o Tarcísio é um dos menos conhecidos, né? O maior potencial de votos é o do Lula, com 46, depois o Bolsonaro, 32, aí o Tarcísio, 26, o Ciro e a Michelle, 25, o Eduardo, 19, Ratinho Júnior, também 19, Caiado 14, Zema 13, aqui, repito, tem muito a ver com o fato de ser desconhecido. Por exemplo, Zema e Caiado são muito conhecidos em Minas e Goiás, né? E o Ratinho Júnior lá no Paraná. Fora, muita gente nunca nem ouviu falar ou muito pouco. Lula deveria se candidatar à reeleição? 59% falaram que não chega, não deve disputar a reeleição. E 39% acham que sim, tem que disputar a reeleição. O Bolsonaro deveria manter sua candidatura ou apoiar outro candidato? 76% falou que o Bolsonaro tem que abrir mão e apoiar um outro nome. 19% que tem que manter a candidatura. Esse número em agosto, um mês atrás, era de 65% para ele abrir mão. Agora aumentou e foi para 76%, reflexo da condenação do ex-presidente. Então são números, né, de agora. Claro que muita coisa pode acontecer. Quem que vai ser o candidato? Eu não bateria o martelo por ninguém. Eu não apostaria nada em nenhum nome, nem no Lula, nem no Eduardo, Michel, nada. Faltam 13 meses para as eleições. Claro que os partidos definem isso antes, mas olha, muita indefinição. E aqui eu não descartaria ninguém e não afirmaria que nenhum desses aqui de fato será um candidato. Eles falam que serão. Tipo assim, o Zema fala que vai ser, o Caiado fala que vai ser. Mas às vezes você fala e daqui a pouco você faz alguma costura aí para ser vice de alguém, tentar o Senado. Então, certeza, mesmo amigos, ninguém tem, nem o próprio Lula. Apesar, como eu disse, ele só não será candidato se for um problema de saúde ou se ele perceber que tem grandes chances de sair derrotado das urnas. E qual que é a sua opinião? Deixa ela aqui embaixo que ela é muito importante para a gente. Eu quero trazer um recado muito especial para você que está afim de uma renda extra, e não estou falando aqui de jogo, nem de aposta, nem de bet, nem de tigrinho, nada disso. É oportunidade de trabalho e que você pode trabalhar da sua casa e ter renda extra. O que isso quer dizer? Você pode continuar com o seu trabalho normal e no tempo de sobra você pode trabalhar home office e ter uma renda extra que muitos estão tendo. Eu vou deixar aqui embaixo um link de WhatsApp, você clica aí e você vai chamar o Clayson automático. Você clicou, já tem uma mensagem pronta, você clica para enviar e o Clayson e a equipe vai te enviar lá detalhes e tal, tudo mais. 3 vídeos gratuitos. Por esses 3 vídeos você não paga nada e você vai conhecer o material. Gostou? Opa, quero receber mais. Aí o pessoal vai te explicar, passar tudo certinho, os valores. É muito barato se você quiser continuar. E se você não quiser continuar, esses 3 vídeos aqui você não paga nada por eles. É um conhecimento que você vai ter, que você vai levar para o resto da sua vida. Então por isso é que eu falo, vale a pena pelo menos fazer o contato e pegar esses 3 vídeos. Gostou, continua. Não gostou, vida que segue. Então o link está aqui embaixo. Vou trazer aqui exemplo da Maia Fernandes, que ganhou aí $60, dá mais de R$300, em menos de 2 semanas, nos primeiros dias dela, com 2 comissões, mais de R$300. O Carlos já está aí já há mais tempo, ele tirou no mês $643, dá mais de R$3.200. Renda extra, ele continua trabalhando no trabalho normal e no tempo que sobra tem se dedicado àquilo que ele aprendeu com esse material que a gente vai te enviar. Então, tem muita gente se dando bem e quem sabe pode ser importante para você também. O link está aqui embaixo, clica e a gente vai te dar lá todo o apoio e suporte. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!